Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste sábado da 14ª semana do tempo comum. Hoje é dia 15 de julho, quando a igreja celebra a memória de São Boaventura, bispo e doutor da igreja. Por isso, de um modo muito especial nesse dia, contamos com a intercessão de São Boaventura sobre nós, sobre nossas famílias. E para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 15 de julho, meu irmão, minha irmã, a igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São Mateus, no capítulo 10, nos versículos de 24 a 33. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que ilumina a nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho do dia de hoje,
Jesus exorta os seus discípulos à coragem no testemunho. Temos ouvido nesses últimos dias Jesus exortando os discípulos para a necessidade de permanecerem firmes diante das tribulações. Jesus deixando claro que a missão não seria fácil, seria composta de também muita rejeição, principalmente dos que estão mais próximos e que conhecem a vida do discípulo e da discípula. Mas hoje Jesus chama essa atenção para a coragem do testemunho. Por pelo menos 3 vezes no Evangelho hoje, Jesus diz: não tenhas medo. Não tenhas medo. Não ter medo do mundo, não ter medo dos que matam o corpo, não ter medo de passar privações por causa do Evangelho. Afinal de contas, o Mestre passou por tudo isso, por sofrimentos, por rejeição, por privações. E lembra Jesus, bem no início do Evangelho, o discípulo não é maior do que o Mestre. Se o Mestre passou por tudo isso, também o discípulo deverá passar pelas dificuldades da missão. O importante é perseverar até o final e dar testemunho de Cristo. Não negá-lo, não ter medo da verdade, não virar as costas para Ele, não aderir a caminhos que sejam julgados mais fáceis, não correr pela porta larga, mas perseverar até o fim. Estar do lado de Cristo, caminhar com Ele, para que, no final, tenhamos a nossa missão cumprida como discípulos e discípulas. Não ter medo é fundamental, meu irmão, minha irmã. Ter a coragem de quem confia no Senhor, de quem sabe que não está jogado no mundo de qualquer jeito, mas que o Senhor, que tem o controle de todas as coisas, é o que nos supre e nos sustenta na existência e que nos dará resposta sempre no tempo oportuno. A convicção de que o testemunho que somos chamados a dar é o que nos renderá ser agradáveis a Deus e alcançar o reino. Em toda a história, muitos preferiram o caminho da porta larga. No momento em que foram inquiridos sobre o nome de Jesus, preferiram permanecer com o mundo, muitas vezes movidos pelo medo da morte, preferiram dizer não a Jesus, renegá-lo, rejeitá-lo, do que aceitar, quem sabe, o martírio, do que realmente serem pressionados pelo mundo de então. Por outro lado, muitos aceitaram o testemunho e foram até as últimas consequências derramando seu sangue como Cristo. No nosso tempo não é diferente. Muitos preferem o caminho da porta larga. Muitos que se dizem até cristãos e são batizados se envergonham de Cristo, do Evangelho, preferem ficar do lado da modernidade, preferem ficar do lado das ideologias e muitas vezes, por vergonha ou medo, deixam de lado o Evangelho. Por outro lado, também no nosso tempo, há muitos que colocam como combustível da sua vida a palavra de Deus, que procuram obedecer aos mandamentos,
e não se envergonham de Cristo nem do seu Evangelho. Sofrem as consequências por isso, muitas vezes levados até a tribunais, mas que permanecem firmes na convicção do Evangelho. Por isso Jesus diz no finalzinho do Evangelho de hoje: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Oxalá, meu irmão, minha irmã, perseveremos até o fim, nutridos pelo Evangelho de Jesus. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora e São Boaventura, que hoje nós celebramos, rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa